cães e gatos, tá? Começar com cães, que eu tenho mais facilidade. Eu acho que também na clínica é mais comum você pegar um cão com alguma virose, tá? Então, primeiro eu vou começar a coronavirose canina. A coronavirose, a fonte de infecção dela é pelo coronavírus, certo? É mais em filhotes, tá? Que acontece, são neonatos que têm a maior predisposição para acontecer isso. E quando acontece, é uma doença autolimitante, ou seja, ele vai criar resistência para conseguir combater o vírus. Se ele não criar resistência, daí fica um pouco mais complicado, porque aí sim temos que entrar no tratamento, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais. Como eu falei, a maioria das infecções resulta em enfermidade suave e autolimitante. Os filhotes danonados são mais severamente afetados. E a contaminação pelas fezes, tá? Pela ingestão, tá bom? Também pode ser pela via aerógena, pode fazer a respiração também desse tipo de vírus. O aparecimento súbito de diarreia pode vir acompanhada ou não de EMS, tá? Porque a EMS, nesse caso, também é causada por um retoperistaltismo. Não é uma gastroenterite, certo? É uma enterite, a coronavirose. Febre variada, tem alguns que vão ter, outros não vão ter. Em geral, como eu falei, recuperação espontânea, a taxa de mortalidade ela é muito alta quando comete filhotes, tá? Os neonatos. Aqui embaixo estava falando que os óbitos se limitam mais jovens, tá? Mas a gente não pode descartar que o animal mais idoso tem uma coronavirose, a gente não pode descartar isso, tá bom? O diagnóstico, ele é clínico, né? Quando eu cheguei para vocês, eu vou fazer o diagnóstico clínico. Não há necessidade de vocês pedirem exames. Claro, peça os exames de rotina, hemograma, função renal, hepática. É sempre bom para a gente saber como está a saúde geral do animal, tá? E para descartar qualquer outra patologia que a gente esteja deixando passar ao exame físico normal, tá? Bom, o tratamento ele suporta com a parvovirose, tá? Da parvovirose eu vou falar bem mais lá na frente. O tratamento de suporte seria a fluidoterapia, mas como ele é filhote, como ele é muito pequenininho, às vezes é extremamente difícil, até pegar pela jugular o acesso. Um jeito fácil é fazer fluido intraósseo, tá? É bem simples, vocês conseguem fazer, porque a articulação e a cartilagem, quando são filhotinhos, vocês conseguem passar a agulha bem simples. E uma outra coisa boa é que, em via intraóssea, você vai oferecer o quanto de soro que ele vai necessitar. Quando o organismo dele falar, olha, eu não preciso mais de soro, você não vai conseguir mais injetar soro, tá? Então você não vai causar nenhum outro problema secundário nele, edema pulmonar ou algo do tipo. Porque a gente fica bastante preocupado quando você vai fazer fluido, que aí pode causar um edema, né? Enfim. Agora então a gente vai começar com parvovirose ou enterite canina parvoviral. Todo mundo tem a ideia de que parvovirose é uma gastroenterite. Começar com parvovirose não é gastroenterite, parvovirose é uma enterite, tá? Parvovirose não causa vômito. Vai ter vômito, mas ele vai ser decorrente da enterite, tá? Eu vou explicar mais pra frente isso pra vocês. Então, esquecer que parvovirose é gastroenterite, todo mundo fala que é gastroenterite, tá bom? Bom, um pouquinho da história da parvovirose. Ela foi descoberta, ela é desconhecida até no verão de 78, começou nos Estados Unidos. Na época, os veterinários que tratavam achavam que tinha, nos livros antigos que você pegar, você vê que é diarreia, emagrecimento e morte. Estava assim, eu não consegui achar uma fotografia que mostra muito isso. É uma fotografia bem antiga, com o animalzinho sentado e só com os sintomas embaixo, porque eles não sabiam o que era. Então foi com o tempo que foi descobrido, certo? Uma das melhores mais conhecidas e mais contagiosas entre os cães, tá? Causada por um tipo de vírus de DNA que pertence à família Parviviridae. É considerada uma zoonose, tá? Por causa do parvovírus lepidopteroide, mas eu vou explicar um pouquinho mais. Por que ele é considerado uma parvovirose? Uma zoonose. O humano, quando ele for imunossuprimido e ele tiver contato com o adenovírus, se ele tiver contato com o vírus da parvovirose, ele vai acometer alguma doença de trato respiratório superior, tá? E pode causar conjuntivite. É fácil, é grande, mas em pessoas que são imunossuprimidas é uma zoonose, então a gente não pode desconsiderar isso também. Tá? Os animais jovens são mais acometidos, porém é aquela coisa. Hoje em dia, você não pode desconsiderar uma parvovirose num animal que tiver 7 ou 8 anos de idade, porque
gente está vendo que está tendo casos, está tendo clínica que faz diagnóstico, faz especiais, faz exames e faz diagnóstico para parvovirose, tá? Bom, o período de espera da cliente é de 7 a 10 dias, então são os dias que vai demorar para ele começar a demonstrar os sintomas. Como diferenciar? Cães, suínos e gatos, eles têm sensibilidade para o vírus, para algum tipo de vírus da família parvoviridade. Bom, do cães, ele tem um tipo de CPV1, que é o tipo 1 da poliopenia, e o tipo 2. O 1 nunca foi demonstrado nenhum tipo de patologia, tá? Não demonstra enterite, não demonstra nada, tá? Já o tipo 2, ele sim é a causa importante de enterite. Além da enterite, tem um tipo de parvovirose que ela causa endocardite, tá? É difícil de pegar, mas não pode descartar a causa, tá bom? Causa miocardite e ela é fatal. A gente sabe que o vírus tem predisposição a tecidos que têm alta taxa mitótica, tá? Então são tecidos que eu vou falar que têm alta replicação, tá bom? Em todas as espécies, o vai causar no mínimo enterite. Bom, nos suínos também tem parvovirose, mas nos suínos está mais relacionado com a parte do aborto, tá? Principalmente no terço inicial. Felinos é conhecida como leucopenia felina, que eu vou falar para vocês mais pra frente também, tá bom? Aqui um pouco do vírus, tá? É o parvovírus da família, como eu falei, tamanho 18,6, micrômetros, nível ausente, ele está no pH 3,9, temperatura 56 por 60. Para você conseguir inativar o vírus no ambiente, tá? Teria que deixar uma temperatura de 56 graus por 60 minutos e tratamentos com solventes. Não tem como a gente fazer isso na clínica, tá? Mas o vírus da parvovirose é extremamente sensível a hipoclorito de sódio, tá bom? Então tem que fazer a desinfecção do ambiente, tudo ali, tá bom? Eles podem sobreviver por meses ou anos, tá? Como eu falei, esses vírus têm preferência por tecidos contentes pela infecção celular, sistema linfático, medula óssea, intestinos e tecidos fetais, tá? No cão, como a maior parte dos cães são filhotes, então a gente nunca vai ver um aborto. Mas em felinos você vê, em suínos você vê bastante isso. No terço inicial ou no terço final. Mas aí vai ter toda uma diferenciação dos sintomas e a chave seguinte que a gente vai encontrar. Ele é resistente ao meio ambiente e resistência a comum, porém ele tem sensibilidade porque ele só você encontra assim, fácil, tá? Para a gente conseguir fazer a eliminação. Os animais de riscos que eram considerados, eram Rottweiler, Labrador e Doberman. Só que hoje em dia você não pode considerar nenhum animal. Você já pegou poodle, a gente pega Chow, você pega Spitz alemão, você pega poodle, filhotinho que eu falei, Shih Tzu, Lhasa, você vai pegar qualquer cachorro que for filhote, você vai pegar, que pode ter exceção que vai pegar, ele pode ter parvovirose, então a gente não pode considerar isso. Antigamente falava que o caso de menor risco era o cocker spaniel e poodle toy. Poodle eu descarto, porque a gente pega vários poodles, pelo menos no X, a gente pega na clínica mesmo, você vai ter poodle que tem parvovirose e diagnosticado. Um animal que tem parvovirose, ele é uma fonte de infecção muito importante. Por quê? Por exemplo, a cada fezes que ele tem, a cada aquela diarreia que ele tem, aquela diarreia bem feia que ele tem, ele pode eliminar até 1 bilhão de partículas virais. Tá? A gente sabe que com, por exemplo, 1000 partículas ou até menos do que isso no cão, ele pode ser contaminado. Então tem que tomar muito cuidado, porque a dose infectante é baixa, né? E existem hoje casos que são subclínicos. Eles são portadores, mas são assintomáticos. E são esses que podem estar aí transmitindo a doença a outros. Esse daqui, na verdade, é só para a gente saber como que funciona o ciclo viral, tá? Isso, na verdade, são 6 etapas. Eu não vou focar muito nisso, tá bom? É mais só como complemento. Aí depois vocês podem ler também, que foi disponibilizado no site do Ed. Então, ele faz a transição e implicação. Depois a inserção, a apresentação, a descapacitação, transcrição e implicação, a montagem e a libertação, tá? Então, é só mesmo para vocês saberem como funciona as 6 etapas, mas eu não vou repetir tanto isso. O que acontece? O problema da parvovirose é que o vírus da parvovirose, ele vai para o intestino, que ele tem uma predisposição, a gente não sabe ainda por que
além, claro, que a gente sabe que ele tem a predisposição de tecidos que têm alta taxa de proliferação. Mas o porquê que ele vai para lá ainda não está muito esclarecido. Tá? Esse vírus, ele começa destruindo as células indiferenciadas. Então, a gente pode pensar, deixa eu ver se eu acho aqui antes. A velocidade intestinal é como se fossem dedinhos, elas são dedinhos. Então, o que acontece? Ele começa a destruir toda a parte inicial, que são as células indiferenciadas. Né? Toda essa superfície aqui é uma superfície intestinal normal. Então, isso aqui está normal. Então, tem as células diferenciadas, que são as células que produzem muco, vai fazer a absorção e tudo mais. E vão produzir tudo que é necessidade. O vírus, ele começa a destruir, ele destrói toda essa parte de cima, ele destrói a velocidade. Com isso, vai produzir uma doença que a gente chama de doença séria. Não vai ter mais as criptas, onde vai ter a absorção de nutrientes. E aí sim que vai ter o problema. Ele não consegue absorver nutrientes, vai ter necrose, vai ter aumento da permeabilidade e tudo mais. Vou falar. Voltando aqui, deixa eu ver aqui. Então, aparecimento de líquidos são as células diferenciadas, os danos são severos, de forma que não haja renovação de células intestinais. Isso é verdade, porém a gente sabe que para uma célula intestinal se renovar são 7 dias. Então são esses 7 dias que o animal ele pode ter diarreia, tá? Esses 7 dias que o animal vai começar a responder pra gente, tá bom? Aí como eu falei, vai ter secreção e absorção diminuídas por causa da destruição de toda a velocidade, tá? A descontrole da permeabilidade fica aumentada e a lesão vascular. Por isso, tem sangue nas fezes, tá? E o cheiro forte que a parvovirose dá é por causa da necrose intestinal, tá bom? Aí, como eu já expliquei, né? Então, esse daqui é o normal. Esse daqui é de um cachorro que está bem. E aquela já é um animal que tem a superfície da mucosa toda plana e perdeu todas as velocidades. E esse é um animal que vai estar bem debilitado, tá bom? Bom, na lesão intestinal pode ser moderada, normalmente o animal se recupera, tá? Tem uma resposta rápida. Já na severa, a multiplicação de toda a epitélio pode haver infecção secundária bacteriana. Aí que está o problema, a gente tem que, além de controlar o vírus, a gente tem que controlar a infecção, tá? A gente tem que usar, vou falar na parte de tratamento, antibióticos que controlam as duas coisas, para não deixar passar, tá bom? E em casos extremamente graves, vai levar a sepsis e pode levar à morte do animal, tá bom? Também tem lesão em medula, muitas linfóide, porque há depressão dos tecidos, leva o animal para imunossupressão e às vezes outras viroses associadas. Gente, não esqueça que parvovirose, se jogou um animalzinho na sua clínica, está com parvovirose, faz vermifugação também, porque qualquer outro protozoário, qualquer outra verminose vai atrapalhar o tratamento e você não vai conseguir ter resposta do tratamento viral que você tem que fazer para ele, tá bom? Também como ancilosma, uma coisa que muitas pessoas é difícil, não tem muita rotina de ficar pedindo, toxoplasmose, tá? É muito comum. E a toxoplasmose, a gente não consegue fazer o tratamento do animal, ele não vai melhorar, ele continua com diarreia, você faz tudo e não melhora. Porque às vezes está com uma toxoplasmose associada e a gente deixou passar. E a gente conseguiria fazer o tratamento se tivesse feito exames a mais, tá? Então, não fica pensando, olha, eu não vou fazer um exame por isso. Tem que fazer, a gente tem que fechar o diagnóstico para ele para conseguir salvar a vida do cachorrinho. Bom, as vias de transmissão são várias, tá? Tudo pode transmitir parvovirose numa clínica, tá bom? Então, via aerógena, via oral, intramuscular, subcutânea, intravenosa. Como? Tem colegas que, às vezes, usam a mesma seringa para aplicar medicação de outras pessoas. Tem gente que faz isso, tá? Vai, aplica, pegou um animalzinho que está extremamente debilitado, vai, aplica no outro, usa a mesma seringa, coloca a agulha no mesmo frasco. Tá tudo, você está contaminando tudo, você não tem asepsia na clínica. Por secreções, tá? Do próprio animal, formas, pelos animais sintomáticos, tá? E por insetos. Como, por exemplo, parvovirose tem um cheiro extremamente forte, tem um cheiro de necrose, tem um cheiro ruim pra gente, mas pra mosca é ótimo aquilo lá. Ela vai, posa ali, vai em outro animal que está internado. E o que acontece? Tá levando para todo lugar da clínica de vocês. Formiga também pode levar a fazer uma forte fonte de infecção, então tem que ter controle de insetos também, tá? Diagnóstico. Ele é sugestivo, né? Mas hoje em dia a gente não precisa falar, olha, eu acho que o seu cachorro tem parvovirose. Tem tudo na nossa mão para a gente conseguir fechar, o seu cachorro realmente tem parvovirose, tá? Então no hemograma de início a gente vai ver uma leucopenia com linfopenia, tá?
mas ele pode ter uma infecção secundária, mudar para linfocitose um pouco depois, tá bom? Em estágio agravado, desculpa, leucocitose. Tá? Tem que fazer diferenciação de salmonelas, sinomose e pedir exame para toxoplasmose, tá? Pede, faz PCR, pede lisa, não sei, para a gente diagnosticar a toxoplasmose também, tá bom? Tem hoje também, tem aqueles kits rápidos. Isso varia muito de veterinário para veterinário. Tem veterinários que gostam, veterinários que não gostam. Eu já vi exame da positivo para animal que tem parvo confirmada, da negativo para animal que tem parvo confirmada e positivo para animal que não tem. Você faz o exame, tudo diferente. Então, eu não acredito muito nesses testes, tá? Mas assim, é uma coisa rápida para você ter na clínica para ajudar ali na hora, tá bom? Detecção de anticorpos e PCR e ELISA, tá? Sinais clínicos. De início, os animais afetados de maneira grande se recuperam de 24 a 48 horas em tratamento, tá? Todo animal que está com diarreia, está com vômito, você trata. Não vai pensar que é uma coisa básica, que libera, não sei, faz alguma coisa para casa, liberar e pronto. Não, porque esse cachorro pode piorar depois. Vai ter êmese, febre e desidratação. Como eu expliquei, a êmese, no caso da parvovirose, ela não é causada porque o animal tem uma gastrite, e sim por conta de um retroperistaltismo intenso que está tendo no intestino. Então tem tanta contração devido à enterite que ele está apresentando que forma o retroperistaltismo e faz com que o estômago devolva tudo que se alimentou. Tá? Tem hemotoquesia, que é essa não é por causa da necrose intestinal. Tá bom? Prostração, letargia, anorexia, conjuntivite, tem alguns casos que também podem apresentar conjuntivite, tá? Não são todos. Tratamento não tem cura para a parvovirose, então o tratamento é sintomático. A gente vai dar suporte para que o animal consiga se recuperar, consiga aumentar a imunidade dele, que ele consiga em 7 dias recuperar toda a mucosa intestinal que ele perdeu. Tá? Então a fluidaria parenteral é uma emergência médica, tá bom? Tem animais que chegam pela gente, estão extremamente debilitados, hidratação, não existe hidratação nele, tá chegando, você vê que ele chega quase morrendo, mas a gente consegue reverter, a maior parte das vezes a gente consegue reverter esses quadros. Por quê? Porque a gente tratou como uma emergência, a gente não tratou só como mais um caso de vômito e diarreia, tá bom? Então tem que pedir vários eletrólitos para a gente fazer a reposição eletrolítica. Diarreia e vômito está perdendo muito potássio, tá? Vai interferir no quadro clínico geral dele, pode até apresentar alterações neurológicas pela falta de potássio, pode perder sódio, enfim, cloretos, tá? E todos os eletrólitos assim, geral. E assim, jejum absoluto até que não haja mais necessidade de antiemérgicos, tá bom? Então, às vezes também não adianta a gente ficar forçando a alimentação animal que ele vai vomitar. Espera ele ficar bem, estabilizar e aí entra com a alimentação. A alimentação nesse caso, vou falar. A alimentação leve de esquema progressivo, então vai entrando bem devagarzinho com a alimentação. Se houver necessidade, faz uma sonda esofágica, uma sonda nasoesofágica, como vocês preferirem, mas a gente tem que alimentar esse animalzinho, tá bom? Depois que cessou os vômitos, faz fluidos orais e alimentos gelados. Os alimentos gelados, quando o animal ingere, diminui muito a motilidade do estômago e vai diminuir também consequentemente a imunidade intestinal. Então vai ajudar, tá? Casos extremos, transfusão, tanque total ou plasma, dependendo de cada caso, tá bom? Antibióticos, bactericidas de amplo espectro, tá? O melhor é o metopim, mas pode associar, isso vai depender muito de cada veterinário, de cada protocolo que vocês fazem, tá bom? Mas o melhor mesmo, nesses casos, é a sulfa, tá bom? O metopim. Pode associar, às vezes, o metronidazol, controlar a infecção bacteriana secundária. Tá? Tem um protocolo que a gente pegou que também deu bastante certo, que foi gentamicina com ampicilina. A gente estava esses dias lá no médico, fez tratamento com gentamicina e ampicilina. Deu super certo. O animal já tinha 600 leucócitos quando chegou. Sim. E foi gentamicina e ampicilina. Era um xoxon, né? Aí foi se recuperando, Mona. Foi se recuperando. Foi que você mandou. Foi se recuperando, tinha 600 leucócitos. Isso deu super certo com a ampicilina e gentamicina associadas. É verdade. Homoxina com clofonato também, depende muito. Nunca, jamais, assim, hipótese nenhuma, usar
quinolones, por exemplo, a influoxacina, tá? Por vários fatores, principalmente em filhotes, tá bom? Você tem 1000 antibióticos para usar. Para que escolher um? Você sabe que pode causar um problema nele. Usa outro, gente, né? Tem 1000 opções aí. A dose de 15 mg por quilo líquido ou 30 mg acid, tá? Varia muito de proprietário a proprietário, como vocês querem fazer. De início é melhor fazer aplicável, né? Porque ele tá com vômito, não vai resolver, ele vai vomitar, tá bom? Então primeiro controla essa parte para depois liberar ele, certo? E assim, deixa eu ver se eu vou falar. Hoje, antimédicos, promida, metformina, maroxetina. Isso varia muito de clínico para clínico. Eu gosto muito, lá a gente gosta de usar muito Cerenia. A gente vê que tem um ótimo resultado. E fora que o Cerenia, ele age no centro do vômito do cérebro, tá? Ele vai agir nos receptores NK1 e ele controlando, se eu não me engano, a proteína P, que vai agir no estômago, aumentando a motilidade. Então o que acontece? Você aplica o Cerenia, você vai estar ajudando, vai parar completamente o vômito, vai ajudar na parte cerebral, porque vai diminuir a motilidade a motilidade estomacal e vai fazer com que ele consiga ingerir melhor alimentação, tá? Então você ajuda. Outra coisa, antiparasitários injetáveis. Por quê? Como eu falei, qualquer coisa que ele tenha associado, a gente não vai conseguir tratar a parvovirose, tá? Só vai piorar. Bom, legal a ivermectina, fazer a aplicação, só que a ivermectina você só vai aplicar depois que o animal estiver estabelecido e hidratado. Você não pode aplicar antes, tá? Porque senão você pode debilitá-lo ainda mais. Mas é bom, tá? Tem bastante resultado quando você faz a ivermectina. Probióticos, tem 1000 probióticos no mercado hoje em dia. O mais conhecido é o Floratil, né? O pessoal indica. Também tem veterinários, mas na minha opinião, depois que eu aprendi na minha pós, eu só falo assistente vermelho. Ele é humana e é uma ampola a cada 12 horas. É muito bom, tá? Assim que ele parar de vomitar, já entra com algum probiótico, porque isso sim vai ajudar a diminuir a diarreia, porque ele vai estar produzindo células novas, vai estar fazendo renovação celular. Porque não adianta evitar diarreia, porque de diarreia ele tem que ter diarreia, ele está eliminando aquilo da diarreia. Se vocês pararem essa diarreia dele, só vai piorar, porque essa diarreia parando, vai fazer translocação bacteriana, vai aumentar a viremia, causando uma sepse e levando assim a morte. Então, Buscofin, que tem N-butil, eu esqueci, desculpa, não aplica nada que vá diminuir a motilidade intestinal. Diminuir a motilidade intestinal, você está aumentando a chance dele ter uma sepse, certo? Bom, e a profilaxia, higienização do ambiente da clínica mesmo, enfim. Uma coisa também que bastante gente faz, assim, quando você pega um animal que está com algum tipo de secreção na sua mesa, você vai lá, às vezes, joga álcool na mesa. Não joga álcool, porque o álcool vai formar uma capa protetora na mesa, todas as bactérias e vírus que tem ali, vai fazer com que o outro animal que está debilitado, ele possa contrair alguma doença que tem ali. Se tiver secreção, uma secreção pulsar, água oxigenada primeiro, depois passa Herbalvest, desinfetantes normais que contêm clorito, qualquer coisa, mas não joga água, porque a água vai só piorar ali a situação, tá? Vacinação, não, claro, não dos animais que estão doentes, né? Porque a profilaxia é antes, você tem que fazer para o animal não ficar doente. E tem trabalhos que estão falando que a gente não faz só mais 3 doses de V10, tem 4 doses de V10. Faz a cada 30 dias 4 doses por causa da janela imunológica, tá? Aquela janela. A janela que o animal está vacinado e aí ele vai ter a doença mesmo vacinado. Então tem bastante veterinários que estão fazendo 4 doses de V10 para depois fazer a antirrábica, tá bom? Mas aí varia muito de cada protocolo de vacinação. Filhotinho tem que ter o colostro, né? Tem que fazer vazio sanitário de no mínimo 30 dias, porque o que acontece? A moça foi lá, vamos supor, comprou um labrador, filhotinho, levou pra casa, o labrador morreu. Um cachorrinho morreu. Poxa, parvovirose. Aí um mês depois ela foi em outro canino, comprou um labrador, voltou com o labrador. Poxa, o segundo labrador morreu. Gente, a culpa não é do canil, não é culpa do criador. A culpa é dela mesma que não está fazendo a higienização completa. Porque a gente sabe que o vírus da parvovirose, da parvo, fica de meses a anos no ambiente. Então a gente tem que fazer a profilaxia, tem que ensinar ela como limpar o ambiente para depois ela levar o outro animal para casa. Porque ela vai levar 10 labradores, os 10 vão morrer se a cuidar dele de verdade. Então ela só vai depois colocar a culpa ainda ou no veterinário ou vai colocar a culpa no criador. E a culpa é do próprio proprietário, né?
de parvo, no geral, é isso. Tá? Você tem veterinários que também eles gostam de fazer Ifervac, fazer para aumentar a imunidade. Você pode fazer o que vocês quiserem para ajudar a aumentar a imunidade, não vai fazer mal para eles. Mas aquele soro, imunogloburin, não tem ação comprovada de que eles façam efeitos. Tá? Então, na verdade, vocês estão... Às vezes você pode usar, por exemplo, Ifervac, muito bom, tem ótimos resultados, tá? Mas às vezes é melhor gastar com Ifervac do que você comprar um veterinário, esse soro imunogloburin, essas coisas que não tem efeito comprovado, tá? Outra coisa que é legal falar, como eu falei que não é uma gastrite, eu entro também, eu entrava, eu comecei a mudar um pouco, eu entrava com ranitidina, qualquer redutor gástrico, omeprazol, enfim, eu não entro mais, porque eu sei que não está provocando gastrite, tá? Então eu vou entrar com antiebético, para que ele não tenha mais vômito, mas isso vai variar também de protocolo para protocolo. Por exemplo, ao invés de eu usar uma ranitidina, ao invés de eu aplicar o Ifervac, eu vou aumentar a imunidade do animal, né? Então vai variar muito de protocolos. Que mais? Parvovirose? Uma outra coisa legal também de se fazer é lavagem intestinal. Tá? Tem duas opções. Você pode fazer, aquece o soro, né? Você pode fazer com ozonifica, só ozonifica. Primeiro, você não pode colocar carvão ativado no soro ozonificado, porque você vai perder a função do ozônio. Tá? Ozonifica e faz a lavagem intestinal. Pode fazer várias vezes essa lavagem intestinal, vai ajudar a retirar o tecido necrosado e vai ajudar na proliferação de novos tecidos. Tá? Outra coisa que também pode fazer, caso não tenha ozônio, faz lavagem com carvão ativado. Porque o carvão ativado ele é absorvente, então ele vai aderir às partículas que sejam mortas, até mesmo as partículas virais do intestino. Então você lavando vai ajudar também. Então tudo que for feito para aumentar a imunidade dele é legal. Tá? Uma outra coisa também, eu nunca fiz, mas eu aprendi na minha pós, o professor falou que é bem legal e faz isso na clínica dele. Ele faz gelo de danoninho, porque danoninho tem probiótico e animal gosta, tem um gosto bem legal. Então ele faz pedrinha de gelo em forma de danoninho, parou o vômito, não está mais vomitando, ao invés de ele entrar com alimentação que a gente faz mesmo, AD, entrar com ID, qualquer tipo de alimentação, ele vai dar 2 pedrinhas de danoninho. É gelado, vai diminuir a motilidade do estômago, vai ajudar todo o processo dele aí, tá? E vai fazer com que ele volte a se alimentar também. Dá pra fazer com água de coco, aí vocês comem o que vocês quiserem, né? Aí vocês. Agora, trago bronquite infecciosa canina, tá? Também é muito comum na clínica a gente pegar animais que tenham isso. Filhotes, você pega animais adultos também, tá? Mas é mais em filhotes que acomete, tá? Foi pro berçário, foi pra escolinha, né? Esqueci o nome. Escolinha. Bom, também conhecido como tosse canis, bichos canis, tosse caninha, complexo respiratório felino, tá? Mas o termo ideal é falar trato bronquite infecciosa, tá bom? Bom, como que acontece? É causado pelo vírus da parainfluenza canina, o adenovírus canino tipo 2, tá? O tipo 1 não causa nada, é o tipo 2. E também, às vezes, está adicionado o vírus da cinomose e que é o CVA1. Parainfluenza e CVA... Desculpa, gente, eu errei aqui, tá? Ali é do 2, tá? São vírus altamente infectantes, exclusivamente para o trato respiratório, tá? Esse vírus não vai causar uma pneumonia, não vai causar nada. Vai causar uma pneumonia se ele tiver uma bactéria associada, tá? Então é só não é que seja só, mas é uma tracobronquite que ele vai causar, tá bom? Infecção é aguda, início súbito. Muitos proprietários chegam pra você e falam assim: nossa, ontem ele não tinha nada, eu fui passear com ele na rua e eles não estão tossindo. Verdade, que é início súbito. É altamente contagiosa e geralmente ele é autolimitante, tá? Mas a gente não pode se fechar a ser autolimitante, porque a gente fala, vai passar, se dá um xarope e melhora, de repente vai melhorar. Só que se ele tiver com a imunidade baixa e tiver associado a uma bordetela, ele pode causar uma pneumonia, entendeu? Então é melhor ter um pouquinho mais de controle. É altamente, como eu falei, há animais de diferentes faixas etárias, tá? A fonte de infecção, ele pode ser só doente ou ser só portador. O que acontece?
vai ter, e quando cai a imunidade dele por alguma razão, por estresse, por qualquer coisa, ele vai começar a apresentar de novo. Isso é muito comum em gatos, né? Não é o mesmo tipo, mas vou falar da complexo respiratório felino depois. Mas é a mesma ideia, tá? Secreções oronasais vai transmitir, via de transmissão, aerosóis, formas, contato direto, e até a gente vai transmitir às vezes. Mexer no animalzinho, não fez você precisa direito, você vai mexer no outro, e aí acontece, tá? Geralmente, se um em casa tem, um cão tem em casa, 2, 3 dias depois todos os outros estão, tá? E é muito comum aquele tipo de pessoa que tem um filhotinho, aí vai na casa da mãe dela, dá o filhotinho. Aí o cachorro transmitiu, o filhotinho volta tossindo, né? Porque a imunidade dele está mais baixa, tá? Mas não é só isso, pode ser outras coisas. Bom, a incubação é de 3 a 10 dias, tá? Então é esse período que ele tem aí. Então por isso que eu falei, às vezes uma semana ele demora para apresentar os sintomas. Bom, a transmissão mais comum são os aerossóis, então eles estão brincando, vai respirar, vai começar a secreção, vai no beco, e é bem comum. As infecções virais, se fossem homossexuais, vai na parente, mas aí que tá, o comprometimento secundário de diversas bactérias, principalmente de bordetella, aí sim pode resultar em processo fatal se não for tratado de início. A bordetella já é uma bactéria que já tem no próprio trato respiratório dos cães, mas se o animal está imunossuprimido, essa bactéria pode isso mesmo. Como? Mas é isso mesmo. Pode causar uma pneumonia supurativa, por exemplo, bordetella, broncicéltica. Tá? Por exemplo, a vacina da gripe. Vacina que todo mundo fala, vacina da gripe. Isso vai variar muito de protocolo veterinário para veterinário. Eu acredito que, pra mim, não tem muito efeito a vacina da gripe. Tá? Porque você está vacinando animal com uma... Ele já tem isso no organismo dele. E mesmo vacinado, ele pode ter a traqueobronquite, tá bom? Então a pessoa fala, mas eu vacinei. Vacinou, mas... E tem fora que tem milhões de bactérias que podem acometer também. Então, tá vacinado, mas pode ter uma pneumonia secundária. A tosse paroxística é introduzida pela palpação. Você palpou, ele vai ser positivo. Aí você fala, você nem fez 2 vezes, né? Já é tosse do papo com você. A recuperação de 3 a 7 dias. O diagnóstico etiológico não é fundamental, porque o manejo clínico ele é padronizado, tá? A gente não precisa diferenciar que tipo de vírus que está acometendo, porque vai ser o mesmo tratamento. Isso de todo mundo assim, que a gente trabalha no médico, chegou, coleta hemograma pelo menos, tá? O que acontece? A gente sabe que ele está com uma traqueobronquite, mas pode estar no comecinho de leucocitose. Você vai pegar bem no começo, você vai tratar, ele vai responder melhor do que você pegar um animal que já está com 28 mil, às vezes está com 30 mil de leucócitos, tá? Então não custa nada, é bem rápido mesmo. A tosse é causada por problema de laringe, tá? Então só para... Diagnóstico ele é clínico, claro, vocês podem fazer culturas, podem fazer PCR, pode fazer lavada transtraqueal, broncoalveolar, mas isso vai variar de clínico para clínico, eu não acho que é necessidade. Para mim, só fazer o hemograma já é o suficiente, tá? Claro, não sei que se ele tem caso de risco de fez, não sei. Eu nunca vi, né, mas vai que acontece. O tratamento, caso tenha problema bacteriano secundário, antibiótico, amoxicilina, eu prefiro amoxicilina com clavulanato, eu acho que dá mais efeito, tá, por causa do clavulanato. Mas enfloxacina, lógico, para cães adultos, não vai dar para o filhote. Filhote você pode dar amoxicilina mesmo, tá bom? Para amoxicilina 10 a 20 mg por quilo e de 10 a 20 mg por quilo, tá? O controle da tosse você pode fazer com qualquer xarope, na verdade, fluoximina, mercapimina, codeína, efedrinato, nunca pensar em gatos, porque ele é tóxico para gato, tá? Não pode dar para gato. Uma coisa legal para se fazer é a inalação por gentamicina, tá? Para cão, você pode usar acetilcisteína, para gato nunca, você não usa acetilcisteína para gato, certo? Então você faz 2 a 3 vezes ao dia, 50 mg em 3 ml, mas na verdade faz com... Você coloca 2 ml de gentamicina em 10 ml de soro, tá? E tem um efeito muito bom também. Mas isso também, só você ver que em casos mais graves, tá? Que já esteja com um comprometimento bacteriano, tá bom? 20 minutos de inalação, 3 vezes, aí vai de como for, como
como tiver disponibilidade também para ser feito. A prevenção. A vacina, né? Mas aí vai muito de vocês em relação com que vacinar e quando vacinar. Uma vacina que eu realmente acho que não faz efeito, deve ser muito chata para o cachorro, que quase ninguém está mais fazendo, é a vacina que vai direto intranasal. Ele, na hora que você aplica, metade vai para fora, né? Então não tem por que aplicar, tá bom? Mas faz as vacinas normais que vocês estão acostumados a fazer. Bom, de bronquiolite, eu acho que é isso, no geral. Não tem muito para fechar. Filhote? Vai variar bastante. Bom, eu ia falar sobre sinomose. Só que a sinomose hoje em dia tem milhares de tratamentos que vocês podem fazer, tá? Então, e fora que assim, sinomose é um pouco contraditório. Eu gosto de fazer um tratamento, vocês gostam de fazer outro tratamento, vocês acham que o meu tratamento não vai dar certo, o de vocês dá certo. Então, eu preferi não falar sobre sinomose, então eu vou falar sobre leptospirose, que eu acho mais legal. Bom, outro dia a gente estava com um cachorrinho de leptospirose lá, a gente fez tratamento, ela saiu super bem, mas ela era muito bonitinha, então ele era muito bonitinho. Leptospirose, tá? Ela é distribuição mundial, afeta muitas espécies de animais, tá? A gente sabe que gato não tem lepto. Na verdade, não é que não tem lepto. Os sintomas são extremamente grandes, não causam lesão neles, tá? Tem alta prevalência em países tropicais, com meio de precipitação pluviais, solo neutro ou alcalino, tá? Brasil, gente. Brasil tem leptospirose e a outra. Em qualquer lugar que você for tem leptospirose. Primeira identificação foi em 1917, papel patológico, fez manipulação experimental. Né? Eles queriam ver o que acontecia. Tá? Foi em 1924, ocorrência espontânea com gastroenterite hemorrágica. Em 1925, ocorrência espontânea com icterícia. Em 1927, ocorrência espontânea com câncer com nefrite. Então eles foram fazendo um levantamento com o que estava acontecendo, eles foram fazendo um estudo, na verdade, até para chegar à leptospirose. Sabe que a leptospirose tem milhões, tem várias cepas de leptospirose, tá? Então fica meio difícil para ele fazer uma vacina para milhões de cepas de leptospirose. Vai vacinar nas áreas endêmicas, você faz até ter a vacina para lepto mesmo. Em áreas endêmicas não se fazem, mas por exemplo, em locais que quase não vai para a rua nem nada, eu acho que mais vale vocês fazerem fazer a redose. Por exemplo, o que acontece? Na vacina, por exemplo, a V10, a V8, a gente vacina os cães todos os anos por causa da leptospirose. As outras vacinas, a sinomose, a parvo, qualquer outro que tem ali dentro, fica perdura por anos. Né? Eu sei que da sinomose, o animalzinho ele fica protegido até 8 anos com uma dose de vacina, claro, se faz a imunização correta. Então não sairia muito mais caro fazer uma vacina só para leptospirose a cada 6 meses do que vacinar o animal com a V10 ou com a V8. Tem gente que vacina com a V11, mas aí é de cada um. Mas é só por isso mesmo que a gente faz todo ano, tá? Só por causa da leptospirose. E em áreas endêmicas tem que ser feita a cada 6 meses a vacina. Porque em estudos falam que a leptospira, quando você faz a vacina, ela fica, a taxa de imunidade dela pode perdurar de 6 meses a 1 ano, vai variar muito. Em 89 descobriram duas espécies, Leptospira interrogans, essa é patogênica para o homem e para os animais. Depois a Leptospira biflex, que foram as duas primeiras espécies que eles descobriram, tá? Essa não tem significado patogênico, fora que tem várias Leptospiras que também não causam nada para ninguém. Aí em 1989 foram descritas pelo menos mais de 6 novas espécies. Os soros são mantidos na natureza para animais domésticos e espécies com infecções subclínicas, tá? Então tem muitos animais que não transmitem, eles não têm a doença, mas eles têm consigo o soro, tá? A ordem é Spiro... Família Leptospira. Esses nomes é muito difícil de ficar falando, por isso que eu coloquei aí para vocês saberem. O gênero é Leptospira, tá? A leptospira galgas contém cerca de 200 variáveis sorológicas denominadas sorovárias, tá? Que é chamado de sorovárias. Os sorovários são agrupados em 18 sorogrupos por relação antigênica, tá? O mais forte para o mais fraco. Os sorovários universais são a isso, e a canícula, tá? Que são os mais comuns.
As demais possuem características mais regionais e depende muito de cada região que você estiver trabalhando, tá bom? Teorias sugerem que desde a introdução de vacinas há 30 anos atrás, contendo já os soros para canícula e para essa daí, incluindo mudança de epidemiologia da doença. O que acontece? Você está vacinando os cães para as mais comuns e aí ele se contamina com as outras, tá? Com as outras duas. Fala que diminui os casos provocados por eles e surgem gradativamente provocados pelos outros grupos, tá? Austrália a gente não tem aqui, tem a grifotifosa e a pomona. Aí no Brasil, a grifotifosa e a pomona até 2007 ainda não tinha sido isolada nos cães, tá? Então aqui não tem esse tipo de leptospira, fora dele. Bom, a sobrevivência do vírus da bactéria no ambiente depende muito da umidade do solo, se é elevada ou não, tá? Eles gostam de calor, então eles vão se reproduzir, proliferar, replicar. Melhor. Replicar é melhor. No ambiente, de acordo com o próprio ambiente, né? Temperatura, pH e o sol, tá bom? O que acontece? Temperatura de 0 a 25 graus. Em época de verão, que está chovendo muito, não chega a temperaturas às vezes mais altas do que isso. Então são épocas que tem grande prevalência de leptospirose, tá? A epidemiologia. Água parada, de movimentação lenta, pode concentrar espiroquetas no ambiente, tá? Que é a forma inativada. E quando sim, quando o animal contrai, que ela vai causar os problemas. Fora da hospedeira, a leptospira não se multiplica. Pode permanecer variável por vários meses no solo saturado por urina. Pode sobreviver de 1 a 2 horas em urina ácida. Tá? Temperatura ambiente de 25 graus favorece a sobrevivência. Temperatura nossa mesmo. E o congelamento diminui a sobrevivência. Tá? Tem sido considerada uma doença emergente em humanos. A manifestação é muito estacional, então meses quentes e úmidos. Quando tem algum enchente, algo do tipo, aumenta a prevalência, tá? Enchente, satura o solo com leptospiras, evita a evaporação da urina do animal contaminada, prolonga a vida dessa leptospira na superfície da água, tá? E aí causa todo o problema. A transmissão, ela pode ser direta, né? Ter contato com a urina infectada, a urina do rato infectado, a urina de qualquer que seja o animal infectado, tá? Venéreo, por feridas, né? Pode ter também essa via de transmissão. Placentário, pode ser por mordidas, injeção de carne infectada, tá? Principalmente para animais de rua. Para animais de apartamento nunca vai acontecer isso, a não ser que o proprietário dê um rato para ela comer, porque ele pegou da agulha para ela comer, mas às vezes não vai acontecer. A transmissão da infecção se dá pela convivência entre os cães, né, pela urina. A gente também pode transmitir de forma errada mesmo, de não fazer sepsia direito, de não ter um manejo correto, pode transmitir para o outro animalzinho também, tá? Marca transmissão de aglomerações de animais, os cães excretam bactérias de forma intermitente por meses até anos após a infecção, tá? Então tem que ter um controle bastante, tem que ter um cuidado com esses animais, tá bom? Os animais mesmo recuperados vão ter altos títulos de anticorpos, porque continuam a excretar a leptospira, tá bom? A transmissão, ela também pode ser indireta, contato com o solo, alimentação de água, roupas e outras fontes, é aí que a gente entra, né? E também sobrevive em insetos e em outros hospedeiros, então ter cuidado também com os insetos no geral. A patogenia, ela é grave, tá? Ela é uma doença grave e vai depender muito da imunidade do animal e a taxa de proliferação bacteriana, tá, do animal. Isso que vai isso que vai determinar a gravidade do animal, tá? Então a patogenicidade do soro que foi cometido e a sensibilidade do hospedeiro. Os cães são mais suscetíveis à canícula e à icterícola. Eu não consegui falar até o final. Consegui. Infecções de cães como em geral, ele é subclínica e resulta como portador, tá? Então não causa sintomas, né? São sintomas bem brandos, tá? Em cães sem anticorpos que não tiveram contato com o colosso também são propensos a ter doenças, tá? Cães adultos com resposta imune adequada raramente são afetados.
Claro, a não ser nesses casos de que o animal é da rua, não está com uma resposta muito legal, ele vai contrair o ambiente. Tá bom? Bom, na fase aguda, o período de incubação são 7 dias. Aqui está errado porque o computador ele corrigiu errado, tá? É leptospira, que penetra na membrana da mucosa sem produzir irritação local. Pode ser boca, na olhos ou na pele. Tá? Ou através de abrasões, arranhões, amôncies, que são produzidas pela água, também pode acontecer. Elas se multiplicam muito rapidamente pelo sangue. Tá? Então, às vezes você pega um animal e é bem característico. Pode começar com uma leucopenia e de repente está com uma linfocitose que chega a 40, 50, às vezes 70 mil. Leucocitose, leucocitose que chega a quase a 70 mil de leucócitos. Tá? Aí de repente a gente fala de leptospiremia, que é tipo, 4 a 12 dias é o pico, que é quando ele vai transmitir, ele está transmitindo direto ali a leptospira. Tá? É onde a gente tem que agir. A gente tem que agir na fase aguda. A gente agindo na fase aguda, a gente vai conseguir diminuir muito uma doença renal que ele pode vir a cometer, uma doença hepática que ele pode vir a ter também, tá bom? De 4 a 12 dias é o pico, de 3 a 5 dias é o pico de infecções experimentadas, tá? Que é que em laboratório eles dizem que em 3 a 5 dias esse é o pico. 3 a 5 dias ele é o pior momento, que é o que ele está mais liberando, tá? Da leptospira, é o que ele está mais fazendo na corrente sanguínea. Tá? Ele se espalha também pelo organismo e continua a se replicar. Rins, fígado, baço, sistema nervoso central, órgãos do trato genital, tá bom? Tem virulência necrose tecidual, tá? Porque as toxinas que a lactocina produz vai provocar isso, tá bom? E vai interferir em todo o metabolismo celular do cão. Bom, na fase aguda, os produtos que a lactospira produz vão provocar lesões nos tecidos e nos endotelios capilares, tá? Então vai prejudicar toda aquela parte de ativação plaquetária e de processos inflamatórios. Então vai liberar mediadores inflamatórios na corrente sanguínea dele, vai alterar a liberação de plaquetas também, então vai alterar